Olá, bom dia. Mais um Today começando. Hoje é terça-feira, dia 13, pós-feriado. E aí, como é que foi o feriado de vocês? Aproveitaram bastante o feriado? Conseguiram descansar bastante? Como é que foi esses dias, que você passou em casa? O que está acontecendo aqui que está aparecendo a mensagem e depois não me dá a possibilidade de continuar vendo? Eita, já mudou de novo, tem atualização de novo no Insta. Esse Insta também, viu, o tempo todo fazendo atualização. E nem sempre para melhor, viu, acredite. Deixa eu ver quem está aqui conosco, ó. A Luciana Chiriato, Zique Cris, a Márcia Murani Moleiro. Quem mais está aqui conosco? A Marta Correia, Vanir Oliveira, a Reginalda Lopes, o Jay, a Sandra Santos, a Emília conosco também, Marília Tomazini, o Carlos, legal, bacana. Ixi, mudou bastante coisa aqui no Insta. Nazaré também conosco. O Jay disse que o feriado foi show. A Crislin, a Alcirene, bacana pessoal. A Adriana Souza também, a Rosângela. A Zica Cris disse que olhei mais tarde ontem e aí acordou pensando que era domingo. Pois é, feriado atrapalha toda a cabeça da gente, né? A gente fica meio doidão com feriado. Eu lembro que teve uma época, eu era criança ainda, teve um feriado e aí a casa se encheu de parente, né? Não me lembro que dia que era. Eu sei que eu fui dormir, acabei dormindo à tarde, né? E acordei, ainda estava escuro. Era à noite, mas estava escuro e tinha parente em casa ainda, né? E quando eu acordei, eu não fui à cozinha nem nada. Acordei achando que fosse, né, dia de escola normal. E aí acordei, fui tomar banho. Tomei banho, troquei de roupa, coloquei roupa para ir para o colégio e fui para a cozinha para poder tomar café da manhã. Aí quando cheguei na cozinha para tomar café da manhã, achei estranho, né? Entrei na cozinha assim, tinha parente em casa e ficou na minha cabeça assim, falei, nossa, o que esse povo tá fazendo aqui, né? Logo de manhã. E o povo olhou para mim e começou a rir, né? E eu falei, vocês estão rindo do quê? Né? Aí ele falou, olha, para onde você vai? Eu falei, vou pro colégio, né? E nem tinha chegado a hora de dormir ainda, né? Só que eu dormi na parte da tarde, acordei à noite, doidão, zureta, né? Sem saber que dia que era. Tomei banho, coloquei o uniforme, fui pra cozinha e ainda ficaram tirando sarro de mim. Porque era hora de ir dormir, não hora de levantar. Mas eu já estava pronto, a ponto de bala já, né? Porque já tinha dormido à tarde. Então o feriado deixa a cabeça da gente meio doida. A Emília disse que o feriado foi abençoado, muitas atividades, legal. Pois é, o feriado aqui foi puxado, muito trabalho. A Marília diz assim, ó, muitos plantões, né? Aqui também, mano, foi quase de plantão também, viu, o trabalho. Ontem à noite eu ia fazer o Saúde em Pauta, rapaz, sem chance. Fui enquadrado aqui, né, pelas minhas filhas aqui, a Nete também falou, poxa, nem no dia das crianças você vai ficar com ela e tal, não sei o que. Eu falei, tá bom, gente, eu vou e vou sugerir que o pessoal também fique, né, com sua família, que aproveite o feriado também com a família. E aí cancelei Saúde em Pauta, lembra? Eu tinha falado de manhã que ia fazer, durante o dia não teve jeito não. Quando chegou a noite ali próximo do horário de Saúde em Pauta, eu estava correndo atrás das minhas filhas aqui no condomínio aqui, elas andando de bicicleta e eu correndo atrás, que a Mariana, né, ainda não está segura para poder andar sozinha, eu tenho que correr em volta. Depois a Manuela quis ficar postando corrida comigo, ela de bicicleta e eu correndo, mas eu ganhei. Ela falou, pai, mas eu não vou ganhar de você. Eu falei, quem sabe daqui uns 20 anos, quando eu tiver com 60 anos, e aí você vai conseguir ganhar de mim, filha, fica tranquilo.
Sua hora vai chegar. Deixa eu ver aqui, alguém tinha feito uma pergunta aqui. Aqui, a Rosângela. Doutor, canela faz mal para grávida? No primeiro trimestre, eu diria que sim. No primeiro trimestre, sim. No segundo trimestre, eu diria que não. E no terceiro trimestre, eu diria que eu não recomendo. Então, seria isso. Segundo trimestre é tranquilo. No primeiro trimestre não é legal, não. Tem gente que fala canela ser abortiva e tal. Então, não vejo muito interessante. Ó, Larissa disse que acabou de voltar da caminhada. Eu ainda não fui fazer nada, não. Né? Hoje, depois que eu ainda corri atrás das meninas tudo, elas pediram para assistir um filme. E a gente foi assistir um filme ainda, juntos ontem na cama ali. E a Nete na cozinha, pessoal. Nete na cozinha, fazendo receita. Coisa não para aqui não. Aqui em casa está virando uma máquina de fazer comida. Hoje tem saúde em pauta e ela quis testar 2 receitas, né? Fazia um tempo que ela não fazia. Testar para hoje sair perfeito, né? A Larissa pergunta aqui, ó, se tem como fazer o cuscuz sem a cuscuzeira, porque nós ensinamos lá no Gastronomia Vital fazer o cuscuz usando uma parte da massa preparada com aveia, né? E tem como sim, Larissa, fazer o cuscuz sem. Só que aí, veja só como que a minha sogra faz, né? Que é o jeito que a maioria dos nordestinos que não tem cuscuzeira fazem, né? Você vai preparar a massa, só que você vai colocá-la num prato fundo. Depois que você colocar essa massa no prato fundo, você vai cobrir com um pano de prato. Aí você vai virar de ponta cabeça, vai girar aquele pano que ficou sobrando para ele ficar bem apertado ali naquele prato e vai colocar em cima de uma panela com água fervendo, né? Em cima de uma panela com água fervendo. E aí você vai cozinhar o seu cuscuz então de ponta cabeça, né? Em cima dessa panela com água fervendo. E é aquele vapor daquela água fervendo que vai cozinhar o seu cuscuz. Então é assim que a minha sogra faz, sem ter a cuscuzeira. Um outro exemplo também que você pode fazer, que eu já vi muita gente no Nordeste também fazendo assim, eles pegam uma dessas latinhas de margarina vazia, né? E aí eles fazem um furinho pequeno, suficiente para passar, né, o bico de saída da panela de pressão. E aí muitas vezes eu já vi isso no Nordeste, né? As pessoas estão cozinhando aqui o feijão na panela de pressão, mas sem aquele pino da panela de pressão em cima, sabe? Assim, aquela válvulazinha em cima que fica girando, fica só o pininho, assim, né? E aí eles encaixam, né, ali aquela vasilha, né, de margarina vazia, seja quadrada, seja redonda, e ali eles vão colocar a massa do cuscuz, né, e vão cozinhar ali em cima da panela de pressão. Então tem algumas alternativas aí que o povo usa para poder fazer o cuscuz, sem ter a cuscuzeira. Mas olha, vou falar para vocês, viu? Comprar cuscuzeira muda a vida da gente, facilita tanto, é muito fácil. Ela vem geralmente com 3 tamanhos, então você tem aquele bem pequenininho, tem um intermediário e tem um grandão. É bem legal. Deixa eu ver aqui, ó. Carmelita diz assim, ó, bom dia. O resultado da vitamina D foi de 25,9. Você orientou tomar 7.000 diariamente, mas a farmácia orientou que esta só é uma vez por semana. Então, esquece o que a farmácia orientou, tá bom? O que a farmácia orientou é para você continuar comprando lá durante um bom tempo sem resolver o seu problema. Esses dias eu estive atendendo uma paciente e ela ficou recebendo esse tipo de orientação aí, a tomar 7.000 por semana, que daria 1.000 por dia, sendo que a nossa necessidade é de 400 UI. Fazia 2 anos que a pessoa estava tratando e não conseguia regularizar o nível de vitamina D dela. Sem regularizar o nível de vitamina D, gera um monte de problema. Problemas, né, osteomusculares, ou seja, pode aumentar o risco de você ter uma osteopenia, uma osteoporose, começa a ter muitas câimbras, dores musculares, além do risco, né, de você que se expõe a doenças autoimunes, a um câncer, né, e outros problemas mais correlacionados à parte emocional também. Então, esquece isso daí que a farmácia está falando, né, de fazer 7.000 I semanal, vai dar uma dose de 1.000 I por dia, é muito baixo, não vai conseguir fazer reposição com isso. No máximo que você vai conseguir fazer é a manutenção nesse nível de 25,9 que você tem. Não um aumento, e sim uma manutenção dentro da insuficiência. Então, assim,
Esse povo só quer ganhar dinheiro nas costas da gente. Então, vamos trabalhar com doses altas, Carmelita, e aí a gente regulariza logo. Olha, já são 15 anos fazendo recomendação nesse formato já para os pacientes. E tem dado muito certo, a gente não tem tido problema nenhum, né, com relação a usar doses elevadas. A Marília diz assim: doutor, me dá uma dica de outro iogurte caseiro, porque só consigo comer com granola. Não gosto muito da bendita. Nossa, eu gosto tanto de granola. Então assim, ó, nós fazemos o iogurte caseiro em casa aqui, né, à base do tofu, né, tofu que a gente usa, aonde a gente bate, por exemplo, assim, ó, 2 xícaras de morango congelado com 1 xícara de tofu picado, coloca meio limão, suco de meio limão, né, adoça com mel a gosto e uma pitadinha de sal. Então aí a gente bate tudo isso e faz um danoninho de morango. Isso também pode ser utilizado para você fazer, né, com outros sabores também. A gente gosta de fazer com cupuaçu, fica tipo um mousse de cupuaçu, ou fica tipo um iogurte grego, né, de cupuaçu. Também dá para fazer isso batendo com ameixa, né, o tofu com a ameixa, para você conseguir fazer um creme, né, bem concentrado, e aí você vai conseguir um iogurte de ameixa. Então dá para usar com outros sabores aí também, né? É assim que a gente faz aqui em casa, Marina, para poder comer com a granola. A gente gosta bastante, acha muito legal. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Ó, se alguém quiser pedir para participar, pessoal, hora agora, hein? São 7 horas e 14 minutos. Até 7 horas e 20 minutos dá para começar. Alguém. Vixe, para olhar as mensagens, a imagem é minimizada. Você viu, Emília? Atualização aí do Insta. Eu tô aqui pequenininho hoje, ó. Antes a mensagem aparecia por cima. Para fazer a leitura das mensagens ficou muito melhor, isso é um fato, né? Mas a questão também de ficar pequenininho, então eu não consigo saber se eu estou com um rosto meio amarelado ou não, por causa de luz e assim por diante. Ó, o Carlos pede aqui para poder conversar com ele, então estou chamando você, Carlos. Prepara aí, hein? Ah, é o Carlos, mas na verdade é a Solange. É isso? É. Será que tem alguma Solange ou é a Solange que está usando do Carlos? Agora eu fiquei na dúvida aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal, se tem alguma Solange. Não pode participar. Deixa eu ver se tem alguma Solange aqui que eu não entendi, eu fiquei meio perdido aqui. Deixa eu ver. Carlos, se é a Solange que está usando o seu e quer participar, escreve novamente aí para mim que eu fiquei meio perdido sem saber o que você quis dizer. Se a Solange quer participar pelo seu ou se ela está por aqui, porque eu estou procurando Solange aqui, ó, não achei nenhuma Solange participando aqui com a gente. Nenhuma. Escreve aí de novo, cara. Estou aguardando aí. Não sei se eu vou respondendo aqui perguntas aqui, ó. Vamos ver. Ó. Elonai. Estou indo para o trabalho com as emoções transtornadas. Não dormi praticamente nada essa noite. O meu bebê acordou várias vezes essa noite. Ele grita e chora e vira para o canto e dorme, não sei mais. Pois é, Elonai, isso é complicado, viu? Criança nessa fase aí não é fácil, não. A Dulcinea disse que no feriado dela foi fazendo trabalho lá para o Clube dos Bravadores da igreja. Essa fase das crianças são complicadas. E às vezes alguma cólicazinha, né? Isso incomoda bastante as crianças e aí os pais que sofrem, né? Como ficará quando estiver 2 pessoas conversando? Pois é, vou descobrir isso daqui a pouco, Emília. Vou descobrir daqui a pouco. Vou tentar chamar aqui alguém. Vamos ver o que vai virar isso. Ontem foi dia de colocar o aprendizado da gastronomia vital em prática. Muita bênção e gratidão. Legal, Larissa. Bacana. Eu vi que o pessoal mandou muita mensagem no grupo, mas eu trabalhei ontem até as 4 horas da tarde. Depois eu fui dar atenção. Ah, então é isso mesmo, cara. Então eu vou chamar você aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Ué, mas está dizendo que não é possível chamar? Eita.
Deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo chamar por aqui. Carlos, tem que ver aí, ó, Solange, tem que ver através do Carlos se você precisa me liberar alguma coisa para poder te chamar, porque não tá dando certo não, ó. Fizeram atualização aqui e o negócio está complicado. A Zica Cris diz assim, ó, que show, nós também brincamos de corrida e bicicleta com nossa filha e 2 afilhados, amaram. Legal. Muito bom. Ontem eu andei um pouquinho de bicicleta com elas assim na hora do almoço aqui, meia hora dentro do quintal. E depois a gente foi à noite, foi andar aí dentro do condomínio. Aí foi uma correria total. Devo ter corrido nessa brincadeira aí, acho que uns 3 quilômetros, viu? Tá doido. Olha, não estou conseguindo chamar. Essa atualização do Insta aqui facilitou para a leitura. Agora, para chamar outra pessoa, Emília, complicou o negócio, viu? Não deu certo aqui não. A Emília disse que tomava chá de canela para a menstruação descer quando ela atrasava. Você não sabia não, mãe. Emília, vou colocar aqui na lista das mandingas para poder ensinar pro pessoal, viu? A, a Maria Dalva diz assim: fui no médico e ele me receitou vitamina B12. Só que eu não me encontrei e comprei citoneurin. A médica mandou tomar uma por dia durante uma semana e depois uma por semana. É, Maria Dalva, e seria interessante eu saber qual é o resultado da sua B12. Me fala qual foi o resultado da sua B12 para aí eu posso te orientar da maneira que eu é, costumo fazer com os meus pacientes, mas é baseado em resultado, tá? Ó, a Lucy Jatke disse assim, ó, eu faço assim, com um prato, né? Então dá certo, viu só, pessoal? Não estou variando aqui não. Ó, a André disse que a mãe dela também fazia assim. E a Larissa agradece a dica, vai fazer amanhã. Dá certo, dá certo. Então, assim, ó, Maria Dalva, escreve para mim quanto que deu o resultado da sua B12, beleza? Estou aguardando aí. A Robélia pergunta se as receitas do Gastronomia Vital podem ser utilizadas por diabético. Robélia, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente está fazendo Gastronomia Vital não focado agora pensando em doenças, né? Mas sim pensando numa mudança de estilo de vida. Então você vê que em algumas receitas a gente está acrescentando o açúcar, mas ele pode ser substituído, né, por um adoçante, por exemplo, o xilitol. Você tem o xilitol aí, versões que podem ir para forno e fogão, e você substitui numa boa o açúcar pelo xilitol. E esse edulcorante é um edulcorante daqueles que eu já disse que ainda não foi para o banco dos réus, lembra? Eu disse que os adoçantes eles são classificados em 3 níveis, né? Aqueles que já foram condenados, né? Ou seja, que realmente já foram por banco do réu e foram encontrado culpa, né, da parte deles. Então você tem sacarina, ciclamato, aspartame, sulfame K. Então tem vários aí que já são culpados. Tem a sucralose que está no banco dos réus, então essa é a segunda classificação. Estão ainda julgando e vão definir se ela é culpada ou não. E você tem depois aqueles que ainda não têm nenhuma acusação. Quem são esses que não têm acusação contra eles? Esses são estévia, né, não tem nenhuma acusação, xilitol e eritritol, né, que é da mesma família, só que raramente uma ou outra pessoa acaba tendo diarreia com xilitol. Eu conheço uma pessoa só até hoje que usou xilitol e teve diarreia, e aí ela trocou pelo eritritol, e depois você tem a talmatina. Então esses adoçantes, esses não foram ainda levantada nenhuma suspeita contra eles. Então aí você pode estar utilizando ele no lugar do açúcar para fazer algumas das receitas que nós ensinamos ali no Gastronomia Vital. E aí sim, se encaixa bem dentro do padrão do diabético. Um outro detalhe importante é que a gente sempre usa massas, por exemplo, integrais, né? E ela é rica em fibra, então isso faz com que seja liberado para diabético. Então só na hora dos doces, sobremesas, que tem que ter esse nível de atenção. Fora isso, dá para fazer tranquilo nessa gastronomia voltada também para diabético.
Apesar de que o ano que vem nós queremos fazer um gastronomia vital voltado para o diabético, né? Então seriam receitas onde a gente utilizaria justamente os edulcorantes na hora de estar fazendo esses adoçantes e também sempre priorizando muito a questão da fibra. Então a gente vai ensinar bastante quando a gente fizer um gastronomia vital voltado para a área do diabetes. Além do que, a gente tem que lembrar que quando a gente fizer alguma coisa voltada para o diabetes, está voltado também para emagrecimento, né? Porque são receitas onde a gente não utiliza o açúcar, acaba diminuindo o valor calórico, faz com que o alimento então tenha menos calorias e favorece também a questão do emagrecimento. Mas vai ser bem legal esse gastronomia vital voltado para o diabético, só que eu não tenho data para ele ainda não, tá? A Rosineide Burgos disse que a avó dela fazia o cuscuz naquele formato, né? A Roberta, a atriz, está aqui conosco também, deixa eu ver. A Licineire diz que é muito interessante, né? A dica aqui do cuscuz, né? A Marta diz assim, estou tomando o cálcio, posso dizer que endurece as artérias, qual seria melhor? Marta, o cálcio ele precisa ser acompanhado com um nível de vitamina D normal. É um nível de vitamina D normal que nos garante que o cálcio que entra no intestino vai ser realmente colocado nas regiões que são necessárias. O que não pode acontecer é o cálcio ficar circulando na corrente sanguínea. Então é importante nós tomarmos o cálcio caso seja necessário, mas com um nível de vitamina D normal. Então é importante fazer uso do cálcio e vitamina D, para que dessa forma você tenha a garantia de que o cálcio foi para o músculo, foi para o osso, né? E não foi para a artéria, para o rim, para o fígado, para a articulação. Então ele tem que ir para as regiões corretas. Então corrigir a vitamina D é muito importante. A Larissa diz que é interessante essa aí de utilizar na panela da pressão. Mas vai fazer com pano primeiro. Silvana está aqui conosco também, Coelho e tal. O açafrão é para quê? E como deve usar? O açafrão, ele é uma raiz forte e ele tem propriedades, né, antifúngicas, antibactericidas e anti-inflamatórias. A utilização mais clara, digamos assim, do açafrão é pensando na questão anti-inflamatória. Então ele é bem interessante. Como que se usa o açafrão? Você pode utilizar o açafrão de algumas formas. Você pode utilizar o açafrão para fazer um shot pela manhã, por exemplo, e aí você vai começar o dia tomando esse shot com limão, com açafrão, mel. Você vai colocar os três juntos ali, vai preparar um shotzinho pequeno e vai mandar para dentro, né? Água, limão, mel e açafrão, né? Não fica ruim, fica bom, porque tem o mel, então o mel dá uma quebrada aí nesse gosto forte, tanto do limão, né, no azedo do limão, quanto o gosto forte do açafrão. Pode fazer, manda para dentro, resolve logo. Outra coisa que você pode fazer que vai o açafrão é molho para salada. A gente faz em casa muitas vezes um molho para salada que vai o açafrão, aonde a gente utiliza a semente de girassol, então a gente vai bater no liquidificador a semente de girassol, vai bater um pouquinho de alho junto com a semente de girassol, acrescenta um pouquinho de limão, né, para poder fazer esse molho de salada, o açafrão e o sal. Então você vai fazer um molho para salada amarelo, fica bonito a cor dele. Além disso, né, tem esse poder anti-inflamatório e a gente está fazendo com a semente de girassol, então já é a fonte de gordura da refeição que a gente usa para poder jogar por cima da salada. É uma opção bem interessante para você utilizar o açafrão. A NET usa bastante o açafrão também quando ela faz alguma massa. Por exemplo, nós colocamos agora como sugestão, né, para os alunos decidirem a aula de quarta-feira do Gastronomia Vital, para a gente poder fechar, onde nós colocamos ali 10 receitas e eles escolhem 5. Uma das receitas que nós colocamos é um empadão de palmito, né, para os alunos poderem escolher. Quando a gente faz, por exemplo, o empadão de palmito, ou quando a gente faz o calzone, que a NET também já ensinou no Gastronomia Vital 2, ou alguma outra massa que ela queira fazer e queira deixar a massa com aquele aspecto mais amareladinho por cima, como aquele aspecto das pessoas que não estão buscando, né, uma alimentação às vezes tão saudável, acabam utilizando a gema do ovo ali por cima e depois ainda vai saturar mais pelo aquecimento do óleo.
nós colocamos o açafrão por cima, pincelamos ali com água e açafrão para poder dar aquela corzinha mais amarelada, né? Quando vai fazer, por exemplo, a massa da panqueca, e a Nete quer fazer uma panqueca com a coloração amarela, vai o açafrão também, para poder deixar essa coloração amarela. Quando vai fazer o tofulete, que é um omelete de tofu, ou o grão-melete, que é como se fosse um omelete de grão de bico, vai o açafrão também, para poder deixar amarelo. Então veja, o açafrão ele pode ser utilizado de várias formas. Até quando você quer fazer um pão, por exemplo, e deixar esse pão com um aspecto mais amarelado, pode colocar o açafrão. Na hora de você fazer um arroz, se você quer fazer um arroz amarelo, pode usar o açafrão. Vai fazer um risoto, pode acrescentar o açafrão. Então veja, o açafrão ele pode ser acrescentado em várias receitas, mas tem que lembrar que tudo que você acrescentar ele vai ficar com essa coloração amarela. Então, se você quer deixar uma receita mais puxada para o amarelo, para dar um destaque na questão da cor também, e ainda acrescentar essa raiz que tem propriedades anti-inflamatórias, é muito interessante. Muito interessante. Então, ele serve como anti-inflamatório e pode ser utilizado de todas essas formas aí. Por que colocar num escorredor de inox e colocar em alguma panela que encaixa a tampa com qualquer outra tampa? Então, no escorredor também dá para você fazer, né, o cuscuz, mas geralmente ele fica muito grande, né, num escorredor. A gente já fez o cuscuz na panela de cozinhar a vapor, né? Fizemos o cuscuz lá também. Só que aí os buraquinhos são grandes, às vezes acaba caindo um pouco ali na água e tal, se perde um pouco, então não achamos que é a melhor opção, mas já fizemos na panela a vapor. Mas tem essas outras opções aí de fazer o cuscuz aí. É a criatividade do brasileiro, isso mesmo, Emília, criatividade do brasileiro. É, o José pede para falar um pouco sobre a farinha de banana ou biomassa. Legal, José. Pergunta muito boa, porque nós estávamos falando agora há pouco do diabético e essa é uma opção muito interessante para algumas pessoas. Então veja só, a farinha da banana verde ou a biomassa da banana verde, qual é o propósito? Para que serve? Onde utilizar? Né? Então vamos falar sobre isso daqui, porque eu acho que isso aqui é um assunto muito legal e eu não me lembro de ter falado sobre isso ainda. Pelo menos não estou recordando de alguém ter feito essa pergunta recentemente aí no Today. Faz tempo que eu não falo sobre esse assunto, né? Pelo menos no Today, não me lembro. Então assim, ó, a banana, ela é uma fruta que tem um carboidrato frutose. Então a gente sabe que quanto mais madura estiver essa banana, mais rápido será absorvido esse carboidrato, a frutose presente na banana. Quanto mais verde a banana estiver, mais lento será a absorção do carboidrato frutose. Porém, se a banana estiver pouco madura, o índice glicêmico dela, numa escala que vai de 1 a 100, é 31. Quando ela está muito madura, vai para 62. Mas quando ela está verde, é muito baixo o índice glicêmico. Esse índice glicêmico baixo da banana verde faz com que a gente consiga segurar a velocidade de absorção dos carboidratos presentes na refeição. Então, digamos que você coma uma biomassa de banana verde junto com outro carboidrato que tem absorção rápida. O que você vai fazer então? Tem um carboidrato de absorção bem lenta, um bem rápida, e aí eu vou meio que dar uma equilibrada na velocidade de absorção desse carboidrato. Então a biomassa de banana verde ou a farinha de banana verde, ela é muito utilizada para a gente segurar a velocidade de absorção do carboidrato. Isso é algo muito, mas muito interessante mesmo. Por que isso é muito interessante? Porque quanto mais lento for a absorção do carboidrato, maior vai ser o tempo de saciedade após a refeição. Ou seja, eu vou conseguir ficar muito tempo sem sentir fome. Então esse é um aspecto bem interessante, muito relevante isso, né? Porque a gente consegue prolongar esse tempo entre uma refeição e outra. Qual é a vantagem disso? Inúmeras vantagens. A primeira vantagem que eu gostaria de destacar com relação a isso é o seguinte: quando você tem
uma refeição ocorrendo agora e um tempo longo para você fazer a outra refeição, você vai conseguir manter o seu nível de insulina mais baixo na corrente sanguínea por mais tempo. Isso é muito importante para várias situações. Por exemplo, quando a gente pensa num diabético, isso é muito interessante. Isso é muito interessante, porque eu vou conseguir manter um nível de insulina mais baixo, porque a glicose vai estar mais controlada. Não vou estar sobrecarregando o pâncreas desse diabético e não corro o risco de conduzi-lo para uma falência do pâncreas e a necessidade depois de começar a usar a insulina. Olha, muito bom, muito legal isso. Segundo aspecto importante, quando você consegue aumentar o tempo entre uma refeição e outra com o nível de insulina circulando na corrente sanguínea mais baixo, isso favorece e muito o emagrecimento. Uma das coisas que a gente sabe que gera ganho de peso é justamente o aumento da insulina. Quanto mais baixo eu conseguir manter o meu nível de insulina, mais fácil será evitar o ganho de peso e ainda favorecer o emagrecimento. Então, esse é um aspecto muito interessante também. Então, o uso da biomassa de banana verde ou da farinha de banana verde vai te ajudar a emagrecer muito mais fácil. Também é interessante isso para quem? Para quem está com triglicerídeo alto. O triglicerídeo é gerado a partir do carboidrato. Então, quando eu como carboidrato e ele tem uma absorção rápida, isso aumenta a quantidade de glicose que chega no fígado e essa glicose vai ser transformada em triglicerídeo. No caso, utilizando a biomassa de banana verde, eu seguro o índice glicêmico, faz com que a absorção do carboidrato seja mais lenta, a produção de insulina seja menor e isso não aumenta o risco de eu ter glicose sendo forçada a sair da corrente sanguínea para dentro do fígado. Não vou estar formando, então, triglicerídeo. Fazendo atividade física, consumo aquele triglicerídeo que está na corrente sanguínea para produzir energia para a atividade física e consigo rapidamente, em muito pouco tempo mesmo, questão de um mês, muitas vezes, normalizar um triglicerídeo que estava em até mais de 400. Coisa rápida, o teu organismo reage rápido. Então veja, a biomassa de banana verde ela é uma opção bem interessante. Agora, no que eu posso usar a biomassa de banana verde? Ixi, olha, você pode usar num monte de receita. Em quase todas essas receitas que a NET ensinou de massa no Gastronomia Vital 2.0, você pode incluir a biomassa de banana verde para poder ajudar a segurar a velocidade de absorção. Na hora que você, por exemplo, vai fazer uma tapioca, você pode acrescentar a biomassa de banana verde para poder segurar o índice glicêmico da tapioca. Quando você, por exemplo, vai fazer uma sopa, você pode utilizar a biomassa de banana verde para poder dar cremosidade ali da sua sopa, né? Então aí não vai virar uma sopa, vai ser um creme, né? Mas também seguro o índice glicêmico usando a biomassa de banana verde na hora de estar fazendo então uma sopinha. Tem umas mosquinhas voando aqui, mas são aquelas mosquinhas de fruta, sabe? As drosófilas, né? Se eu conseguir, vou pegar uma aqui para ver se ela é red ou white. White, né? Você tem as drosófilas que têm os olhos vermelhos e tem essas drosófilas com os olhos brancos, né? Eu estudei essas drosófilas aqui na época que eu fazia zootecnia, fiz uma pesquisa com elas. Então, assim, ó, você ainda pode utilizar a biomassa de banana verde para poder fazer os patês, né? Que nós ensinamos, por exemplo, no Gastronomia Vital 2.0. Você vai dar cremosidade ao seu patê e ainda vai fazer com que tenha essa opção, né, de estar acrescentando um alimento de um índice glicêmico baixíssimo, que quando você for comer com pão vai segurar a velocidade de absorção do carboidrato do pão. Então você pode utilizar a biomassa de banana verde também na hora de você fazer os seus patês. Na hora de fazer o molho branco lá que a NET ensinou, você pode utilizar. Então assim, é um coringaço, né, essa biomassa de banana verde. Você pode utilizar em várias receitas e aí vai ajudar a segurar o índice glicêmico. Muito interessante, muito bom. Ótimos benefícios para diabético, para quem quer emagrecer e para quem está com triglicerídeo e colesterol alto. Beleza? Muito boa pergunta, José. Você viu? Ó, deu margem para falar um monte de coisa aqui. Ó. A Lise diz que já fez o cuscuz muitas vezes lá naquela panela de pressão. A Edilene de Maceió diz assim: bom dia, que bom estarmos juntos no programa número 100. E esse não é o 100, agora esse já é o 101, já estamos indo para o 101 agora, Edilene. E ó,
Pessoal, tá lá o post, hein? Marca 2 amigos, curte o post, segue a gente, quem não é seguidor, né? E você vai concorrer aí na semana que vem, na segunda-feira que vem, a uma consulta. Minha consulta leva mais ou menos 2 horas, hein? Você vai ter 2 horas para ficar comigo, tirando todas as suas dúvidas aí sobre a questão da saúde. A, a Leide diz que precisa tomar B12 e ácido fólico. Leide, é importante saber como que está o nível da sua B12 para eu poder fazer uma recomendação que esteja de acordo com a sua necessidade. Com relação ao ácido fólico, eu já posso fazer a recomendação, que é o valor padrão que a gente usa, de 400 microgramas de ácido fólico para poder fazer a correção. Tá? Ontem, eu disse para vocês que eu fiquei trabalhando até as 4 da tarde. Desde o Today da manhã, lembra que eu fiz Today ontem? Então, dali em diante até as 4 trabalhando. E aí eu estava olhando o resultado de uma paciente lá, dos exames bioquímicos dela, e ela estava com ácido fólico baixo. Né? Ácido fólico é muito importante para a gente, pessoal. Ácido fólico, quando está baixo, aumenta o risco para a gente ter anemia, então isso é um problema. Além disso, por exemplo, para mulheres grávidas ou para mulheres que querem engravidar, o ácido fólico é fundamental. Antes da gravidez, deve fazer a correção do ácido fólico porque ele aumenta a fertilidade da mulher. Então, tem muitas mulheres que estão passando por um período de infertilidade porque o nível de ácido fólico está baixo. E durante o período gestacional, principalmente no começo da gestação, o ácido fólico ele é muito importante para a formação do tubo neural do bebê. Ou seja, esse tubo neural é o tubo que vai dar origem ao cérebro do bebê. Então, para a formação do cérebro do bebê, nós precisamos do ácido fólico. Então, é muito importante. Além disso, ácido fólico ele tem várias outras funções no nosso organismo. Então, a gente precisa ficar esperto com essa questão do ácido fólico. Mas deficiência de ácido fólico aumenta o risco também de déficit cognitivo, um risco maior para Alzheimer e demência. Então, é muito importante fazer as devidas correções. 400 microgramas de ácido fólico por dia é o suficiente para você conseguir fazer a correção. Eu fico um período sem tomar ácido fólico e outro tomando. Eu estou agora na fase do tomar ácido fólico. Então chegou o nosso que nós fizemos a aquisição. Já comecei a fazer uso diariamente de 400 microgramas de ácido fólico. Beleza? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. A Crislin diz assim: bom dia, doutor Ricardo. Gostaria de saber se posso dar para a minha filha, que está gestante, de 8 meses, lactobacilos. Não só pode, como deve dar os lactobacilos para sua filha, principalmente nesse terceiro trimestre. Por quê? Nesse terceiro trimestre, o bebê está grandão, já está crescendo horrores. E o que acontece? O bebê vai crescendo, ele vai ocupando um volume gigantesco aí na região abdominal. E o que ele faz? Esse volume que ele começa a ocupar, muitas vezes acaba pressionando o intestino, diminui a luz intestinal e gera constipação intestinal na mulher. A mulher sofre muito de constipação intestinal, às vezes no primeiro trimestre da gestação, por causa das alterações hormonais, e durante o segundo trimestre, não tanto quanto o primeiro, mas também por conta da progesterona, que é importante para o processo de manutenção da gravidez, onde faz o processo de fixação da placenta dentro do útero, mas principalmente no terceiro trimestre, porque aí tem progesterona alta e também tem bebê gigante, que já está ocupando aí um volume gigantesco aí dentro do abdômen da mulher. Então pode fazer o uso sim, e deve. A Emília diz: eu uso a cuscuzeira para cozinhar os legumes no vapor. Olha só que legal, Emília, bacana. Se você for fazer de repente pouquinho, você tem aquela cuscuzeira menorzinha, dá para fazer legal ali. Vamos ver aqui, ó. O que mais que nós temos aqui? Então, eu estou vendo aqui a Rocha, Rocha Roxane pedindo para participar. Eu até tentei chamar já uma pessoa, mas não me deu a possibilidade de chamá-la, não sei porquê. Com você até que deu a possibilidade. Falta 20 minutos. Será que vale a pena? Vamos tentar? Pelo menos a gente começa uma conversa aqui. Vamos ver se dá certo. O Carlos, quando eu fui chamar, não deu certo. Porque eu acho que era a Solange que estava usando do Carlos.
Então, pessoal, tem que verificar se não é o Insta de vocês que está com alguma coisa que gere essa impossibilidade de eu poder fazer o convite. Ó, deu certo. Deu. Que legal, bacana. Agora ocupou a tela inteira. Olha, mudou totalmente o sistema, que eu estava vendo as Ixi. perguntas lá. Legal. Como é que é o seu nome? Lá estava Rocha Ruxane, acho que era isso? Isso, é Roxane. Ah, Roxane. Ó, então já estou falando errado aqui, ó. Vamos lá, Roxane. A gente tem Não, não tem problema. temos um tempo aqui para poder conversar. Me conta em que eu posso te ajudar. Então, bom dia, primeiramente. Bom dia. É o seguinte, eu tenho vindo sofrendo com meu corpo muito desequilibrado. Minha pressão é sempre baixa, de 10 por 6 para baixo. 8 por 6, 8 por 5. Eu tô com problema com glúten. Eu descobri faz um tempo, eu tirei o glúten da dieta e eu comecei a ficar bem. Ó, legal. E daí minha vitamina D nunca fica autossuficiente. Então, muitas vezes eu me sinto com sintoma de depressão, aí eu tomo, melhora. E minha B12 também. Eu percebo que fica mais baixo, que a boca estoura cheia de afta. Imunidade, né? E, Compromete. é, igual, tipo, eu tava até notando umas coisinhas aqui que eu tô descobrindo que eu falei, gente, eu tenho que descobrir o que acontece, né? Eu tô com uma tal de anacitocitose, como é que fala? Quando Aniso, as hemácias... anisocitose. Anisocitose, isso, Isso. uma discreta anisocitose começando. E daí, assim, eu tenho moleza, fraqueza, pensa em começar um dia. A pessoa não tem Pois é. coragem, tem dia que eu não tenho coragem de andar, eu tô com tanta moleza, tanta fraqueza, eu não sei explicar o que acontece. Então, eu vou te explicar então, baseado em três coisas que você já falou aí, que as três causam esse tipo de sensação. Deficiência de vitamina D faz com que a gente acorde muito fadigado. Vitamina D é muito importante para o nosso organismo e gera esse efeito colateral. Falta de vitamina B12 também gera essa condição. E a anisocitose também, porque é um tipo de anemia, né? Então, veja, provavelmente esse cansaço, essa fadiga sua esteja correlacionado a essa anemia que a gente chama de anisocitose. Então, tem vários tipos de anemia. A gente tem microcitose, macrocitose, anisocitose. A gente tem anemia ferropriva, anemia, né, correlacionada à deficiência de ácido fólico, e tem anemias que são genéticas, tem um monte de tipo de anemia. Mas a anemia é uma das coisas que mais gera esse cansaço e prostração. Então, assim, você falou da vitamina D, por exemplo, baixa, e aí minha pergunta para você é a seguinte: você tem tentado corrigir, mas tem tentado corrigir com quais doses de vitamina D? Eu tomo umas 2.000 a 3.000 unidades internacionais, assim, 5 dias e dou folga no fim de semana. Aí eu tomo cerca de uns 3 meses, depois eu paro. Tá. Eu, quando vou fazer a correção, eu faço correção com doses bem altas. Eu quero fazer uma dose de ataque, quero corrigir logo, e depois trabalhar com uma dose de 2.000 para manutenção. Então, primeiro, meu propósito é subir. Depois que eu conseguir subir a vitamina D do paciente, aí eu entro com uma dose de manutenção. Mesmo tomando sol, eu ainda faço uma prescrição de uma dose de 2.000 para manutenção. Então, veja, hoje você está buscando corrigir com a dose que eu utilizo para manutenção. Então, geralmente, o resultado não vai ser tão bom para correção dessa forma. Por quê? A gente precisa de 400 UI diárias, só que nós não absorvemos 100% daquilo que tomamos. Se eu não consigo ter uma absorção de 100%, o que eu devo fazer então? Preciso jogar uma dose bem mais alta para garantir que eu absorva aquele 100% e que tenha sobra, porque está baixo. Então eu preciso ter sobra. Porque a vitamina D é uma vitamina que o corpo faz reserva, diferentemente, por exemplo, de vitamina B1, B2, B3, B6, B9, B15, que essas vitaminas o corpo não faz reserva, mas vitamina A, vitamina E, vitamina K, vitamina D e B12, o corpo faz reserva. Então, essas compensam tomarmos uma dose bem elevada, porque aí o corpo vai ter sobra e a partir dessa sobra ele faz reserva. Agora, se eu fosse fazer, por exemplo, uma correção de vitamina B6, estou com a minha piridoxina baixa, preciso fazer uma correção de vitamina B6. Essa não vai adiantar você usar doses muito elevadas. Por exemplo, você tem lá o 100% da recomendação, que é chamado de ingesta diária recomendada. Aí eu, em vez de dar 100%, eu dou 200. E aí com 200% eu já tenho chance de conseguir o 100% que eu preciso. Mas todos os dias eu vou ter que tomar 200. Por quê? Porque não faz reserva. Agora, vitaminas que fazem reservas, eu não trabalho com doses só com o dobro. Por exemplo, sair de 400 para 800. Não.
eu vou trabalhar com 500% a mais, com 1000% a mais, né? Com 15.000% além daquilo que eu preciso. Para quê? Para conseguir eu fazer uma dose de ataque, corrigir a vitamina D rapidamente e aí sim trabalhar com uma dose menor para manutenção. Então esse é um aspecto legal. E como que eu tenho feito isso? Tenho feito da seguinte forma: se a sua vitamina D tivesse dado menor do que 10 no resultado do exame, eu corrigiria com uma injeção de 50.000 I. Então já vou corrigir logo, dou uma injeção, faço essa correção rápida e aí trabalho com doses para manutenção da vitamina D. Se a sua vitamina D no resultado do exame ficar entre 10 e 20, eu corrijo com 15.000 UI diariamente durante um período de 90 dias. Aí repito o exame, vejo em que nível que está e baseado nisso tomo uma nova decisão de correção ou manutenção. Se estiver entre 20 a 30, que é onde as pessoas mais se encontram, que é o nível de insuficiência, aí eu trabalho com doses de 7.000 I diariamente por um período de 90 dias. Geralmente a gente consegue subir ali para 40, 50, 60, e aí a gente tira a dose de 7.000 e joga uma de 2.000 se for o caso para manutenção, ou fica um tempo sem receber nada de suplemento. E aí repete o exame e verifica, baixou, está agora em 35, opa, então vamos tomar 2.000 para manutenção. Se estiver entre 30 e 40, eu dou 2.000 para manutenção. E acima de 40, geralmente não suplemento. Então, dessa forma que eu tenho feito a correção da vitamina D dos meus pacientes. E tem dado muito certo. Né? Já são 15 anos trabalhando desse jeito e o resultado tem sido ótimo. Então, de repente, valeria a pena você experimentar fazer, né, com uma dosagem um pouquinho mais elevada para ver que tipo de ganho que a gente consegue com relação a isso. Entendeu? Entendi. E Muito legal. E a B12? Vamos falar da B12? Antes de você trazer uma outra questão, deixa eu falar da B12. Porque assim, ó, B12 também pode ser uma das causas da sua anisocitose. Né? Deficiência de B12 causa anemia. Então, B12, como que eu tenho feito correção? Da seguinte forma: se você faz o exame de B12 e ele deu menor do que 200, aí já é um caso de deficiência de B12. Para fazer a correção, a gente faz com 6 injeções de citoneurin 5.000, citoneurin porque é a mais barata e a mais comum da gente encontrar. Hoje está muito difícil encontrar uma outra B12 injetável, né? Então a gente faz com a citoneurin, mas poderia ser Rubranova, se de repente você descobrir, não tem problema nenhum. E vai tomar 6 injeções, uma por semana, revezando o lado aí das nádegas, né, onde você vai estar tomando a injeção. Então, abaixo de 200, injeção. Corrige rápido. 6 semanas, um mês e meio aí tomando vitamina B12. Se estiver acima de 200, mas abaixo de 400, está num nível de normalidade. Está normal. Mas nesse nível de normalidade, nós estamos aí na faixa etária mais baixa daquilo que é normal. Porque o normal é entre 200 até 900. Então, se eu tenho de 200 a 900, por que eu vou querer ficar com 201? Né? Não, eu quero ficar com uma dose mais alta. Eu considero que o ideal seria nós ficarmos com uma dose acima de 400 de vitamina B12 circulando na corrente sanguínea. Então, quando a pessoa está aí entre 200 e 400, eu dou uma dose de 5.000 microgramas, que pode ser a citoneurin via oral, ou pode ser uma sublingual, sem problema nenhum. Eu faço uso da sublingual e estou na fase de tomar uma por dia. Então, eu estou tomando uma vitamina B12 de 5.000 microgramas diária e vou usar isso por um período de 3 meses. 3 meses. Depois, provavelmente, eu atinja um nível maior do que 400 e aí eu vou tomar de 400 a 900 uma dose de 5.000 semanal para manutenção. Então, assim, B12 é uma coisa que eu não vejo a necessidade de você retirar o uso dela, a não ser que você tenha feito o uso e tenha passado de 900. Né? Se passou de 900, você pode suspender por um período. Caso contrário, você pode tomar uma citoneurin, por exemplo, de 5.000 microgramas semanal. E aí você vai fazer tranquilo o uso dela, sem problema nenhum, e vai manter aí entre 400 e 900, ok? Pode trazer. Qual que é esse sublingual? Tem vários, Eu né? nunca ouvi falar. Tem vários que você acha aí para comprar pela internet, sabe? Muito mais em conta, né? Aqui eu estou fazendo uso, ela veio dos Estados Unidos, né? Quando eu vou para lá fazer palestra, eu trago. Mas dessa vez eu não fui por causa da pandemia. Todas as 4 viagens para os Estados Unidos que eu tinha esse ano foram canceladas, né? E uma delas seria bem na data do 4 de julho, né?
Olha só, eu ia assistir o desfile esse ano. Não deu. Né? Não, e eu estou assim, sofrendo com essa questão do desfile, porque o ano passado eu cheguei nos Estados Unidos no dia 5 de julho, ou seja, um dia depois do 4 de julho. E no ano retrasado eu saí dos Estados Unidos no dia 3 à noite, um dia antes do 4 de julho. Eu falei, nossa, vocês estão de sacanagem, né? Não é possível. Comprar passagem pro dia Não é. 3 à noite ou para chegar no dia 5 de manhã, aí não dá, não. Pronto. Pois é, Uhum, perdi. E esse ano eu estaria lá no 4 de julho, pandemia. Falei, uhum. não é possível, né? Não é para assistir Não o é. desfile, não. E esse ano, 4 de julho, seria ainda na capital, seria em Washington, onde tem o maior desfile, né? Eu Olha. falei, tá de sacanagem. Mas tudo bem. Acontece, né? Corona. Então, eu trago de lá a minha quando eu vou. Dessa vez eu tenho um amigo que foi e aí ele trouxe pra gente, né? Trouxe pra gente essa vitamina B12. Mas você acha para comprar pela internet, é muito fácil, né? Vitamina B12 sublingual você vai achar em vários sites, né? Ela é bem mais onerosa do que a citoneurin. A citoneurin é baratíssima, acho que está 20 e poucos reais aí, uma caixinha de citoneurin. Mas essa sublingual é uma garantia de absorção também, né? Se você fizer o uso, é garantido que você vai absorver, porque você não vai precisar de fator intrínseco para absorção sublingual. Então, é uma opção bem bacana. Mais Muito alguma legal. dúvida? Pode trazer, ainda tem mais um tempinho. Então, os meus hormônios femininos estão muito desequilibrados. Igual, é como se eu estivesse na fase lútea o tempo todo. Assim, eles estão com um nível sempre mais. Bom, tem alguns com nível abaixo, outros com nível acima. Eu fui dar uma olhada, eu falei, gente, parece que eu tô entrando tipo na menopausa, porque eles não estão no padrão normal. A menstruação não tá regular. Eu passei, acho que quase 6 meses sem menstruar, depois eu fiquei menstruando a cada 15 dias. Você tem alguma dica para me dar a respeito? Eu tenho uma pergunta para te fazer primeiro, né? Olhando para você, eu vejo que você é nova, né? Que idade que você tem? Muito. 35. E aí eu ia falar que você estava ali na faixa etária dos 35. Eu falei assim, não vou arriscar não, porque depois a gente dá bola fora, né? Fica feio. Mas eu ia chutar mais ou menos isso mesmo, né? E então não tem um pingo de lógica, né? Essas alterações hormonais nesse período. Muitas mulheres têm utilizado para tentar, né, diminuir efeitos, né, de menopausa e tentar regularizar ciclo, né, o uso de alguns fitoterápicos, né? Por exemplo, tem muita mulher que usa maca peruana, tem também um fitoterápico que a gente pode prescrever que ajuda na produção da testosterona, que é um hormônio sexual importante. Mas o que as mulheres mais utilizam nesse período, né, para tentar dar uma melhorada é o uso do fitoestrógeno, né? Porque o estrogênio muitas vezes é o hormônio que está alterado, o estrogênio ou estradiol, que é um dos hormônios estrogênios, né? Então, o uso do Isso. fitoestrógeno, baseado da soja. Só que aí, para você poder fazer o uso dele, você não pode ter tido, né, histórico de câncer de mama em primeiro grau na família, por exemplo. Irmãs, tias e mãe. Se não teve, o fitoestrógeno pode ser uma opção. Né? Isso daí eu acho que pode ajudar bastante. Também mandar preparar esse fitoterápico para aumentar a testosterona, que é interessante. E muitas vezes, algo que ajuda bastante é o uso do DHA. Né? O DHA é a dehidroepiandrosterona, né? Um nominho feio aí, mas esse DHA ele serve como matéria-prima para o seu corpo produzir hormônios sexuais. E o DHA você acha para comprar também na internet, né? Esse pode fazer o uso, não tem efeitos colaterais, né, do aumento dele, e ele vai servir como matéria-prima para o seu corpo tentar receber como se fosse um tratamento de choque, para tentar regularizar a produção de novo dos hormônios sexuais, né? Entrar em menopausa com 35 anos seria uma tremenda sacanagem, né? Então, assim, não Também acho. pode, né? Não pode. Então, eu acho que essas são opções interessantes, para você não ter que entrar com um hormônio bioidêntico. Eu acho que seria momento para isso, né? Então, o tríbulos terrestres também é uma opção para você estar utilizando para testosterona, o fitoestrógeno, uma preparação de um fitoterápico, que aí eu posso fazer a prescrição disso para você, para tentar aumentar a testosterona, que é um dos hormônios sexuais, né? Fazer o uso também do DHA. Né? Esse daí é muito interessante. Enquanto eu vou falando contigo aqui, deixa eu ver aqui, ó, o DHA, quanto que está saindo o valor dele aqui. Ele não é das coisas mais baratinhas que existe, não. Mas é uma das coisas que ajuda muito as mulheres quando elas começam a entrar, muitas vezes, nesse processo aqui de menopausa precoce. Vamos ver aqui, ó. Sim.
DH, vamos entrar na parte do shopping aqui. Ah, tem uns baratinhos aqui, ó. Tem uns carinhos. Tem um aqui, por exemplo. Eu já não confiaria muito nesse aqui, né? Deixa eu ver se a dose é a mesma. Ó, a mesma dose. Ah, só que é 30 cápsulas. Ok, então beleza. Tem um aqui, por exemplo, de 30 cápsulas, está saindo R$ 46,03. Até que não está tão caro não, né? Não está caro. DHA ajuda Da Califórnia. bastante. Esse daqui é o ácido dexahexanoico, né, da Califórnia. Entendi. Então, esse aqui é uma opção que você pode estar usando, tá? Mas aí também Tá. você pode usar. Peraí, deixa eu achar outro negócio aqui que eu quero mostrar também aqui, ó. Dihidroepiandrosterona. Cada nome. Tem um líquido, né? Uhum. Qual que é melhor? Não importa, tanto faz aí. A Não tá. absorção é tudo a mesma coisa, né? Deixa eu Tá. ver se eu acho mais algum aqui. Ah, ele está aparecendo só na forma de DH. Mas é uma coisa que pode estar ajudando. Mas tem o DHEA. Aí esse já o preço sobe. Aqui já subiu. Então você pode estar usando DHA, que é uma opção, e tem o DHEA, que aí já é outra coisa, né? Mas os dois vão estar te ajudando nesse processo também, né? E o DHEA, 100 miligramas, cápsulas vegetarianas, 60 cápsulas, R$ 193, né? E tem um outro complexo aqui de DHA, 60 cápsulas também, que já está 237, né? Esse também Nossa. mas é uma opção bem interessante isso. Por quê? Você vai estar oferecendo para o teu organismo algo que ele pode utilizar como matéria-prima para a produção dos hormônios sexuais, né? Então vai ajudar bastante nesse aspecto aí. Então eu faria uso de tudo isso agora, né? Um arsenal de coisas para tentar regularizar. Porque entrar na menopausa precoce agora seria um tiro no pé, algo terrível, né? Muito tempo sofrendo de efeitos de falta de hormônio, não é nada interessante, né? O risco para a mulher começar a desenvolver a osteopenia, a osteoporose e também ter perda de massa magra, aumento de massa gorda, né? Apesar que olhando para você aí pelo rosto fininho, né, dá para saber que você está bem magrinha. Mas Nem às tanto. vezes continua magrinha, mas parece que engoliu uma azeitona, né? E É. começa a acumular aquela gordura abdominal. Isso é péssimo, porque essa gordura abdominal é uma gordura que a gente chama de visceral, fica em volta das vísceras e aumenta o risco do desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, nada é interessante. Então, fazer essas correções hormonais agora, com 35 anos, é muito importante, né? Não deixar passar, né? E muda bastante coisa, né? Muda bastante coisa na vida da mulher, né? Desde questões de libido sexual, como manutenção de massa magra, favorecimento de emagrecimento também, manutenção de massa óssea, melhora de aspectos emocionais também, e a questão da disposição, que também pode ter uma relação, então, com essas desregulações que você tem tido aí dos hormônios sexuais femininos. Então, você viu que também Uhum. pode ter uma relação, né? Você fez exame de TSH ou tiroxina recente? TSH eu fiz sim. Meu TSH, Como é como é que que ele deu? chama? TSH É o chama hormônio folículo? hormônio tiroestimulante. Eu acho que Já são 8 tiro horas e um estímulo. minuto. Eu vou contigo até as 8h05, tá bom? Tá. O hormônio folículo estimulante, ele ficou Não. em 17,9. Sim, Não esse é daí esse? não, é o TSH, que é o tireoestimulante. Esse folículo 17,9. estimulante é que esse folículo estimulante é um hormônio correlacionado ao ciclo menstrual da mulher. Então, esse é o hormônio que estimula o crescimento do folículo para que haja liberação do óvulo ali nas fímbrias, né? E depois seja captado para dentro das trompas de falópio até chegar à região do útero para poder ser fecundado ou não o óvulo. Então, esse é o hormônio que que ajuda no processo de liberação e crescimento do óvulo para poder, né, ter o período gestacional aí, né? Ou a menstruação descer se não for fecundado o óvulo. Agora, o tireoestimulante é um hormônio que é produzido pela hipófise, que é uma glândulazinha que está no seu cérebro. E essa glândula libera esse hormônio que age na tireoide, estimulando ela a trabalhar. Estou perguntando porque, às vezes, num caso de
deficiência, ou no caso aí, um nível elevado do hormônio tireoestimulante mostra um caso de deficiência de produção de hormônio da tireoide. E aí pode ser um quadro de hipotireoidismo também que gera essa fadiga e prostração. Mesmo a tireoide dando normal, pode acontecer isso. Se o tireoestimulante, por exemplo, estiver alto, isso mostra que ele está tendo que trabalhar muito para a tireoide conseguir manter um nível de tiroxina normal. Então já é um indicativo de que você está entrando já num hipotireoidismo. Interessante isso, não sabia. Não, porque daí às vezes eu tenho problema com a minha prolactina. Imagina, às vezes a mãe fica fervendo e, tipo, parece que vai descer leite. Isso é normal, isso, assim, eu já tenho isso já faz muitos anos, a gente não consegue descobrir direito. Tem uma vez que a gente achou que era tumor na célula túsca, de tanto que foi a variabilidade. Eu tinha 17 anos. Então eu venho lutando com essas questões há muito tempo e você fala, meu, você vai no médico, não, tudo normal. Não tá normal, porque a vida não tá normal, né? Você fala, o que que eu faço? Normal porque não é com ele, né? Ah, disse tudo. É. Então, assim, ó, quando a gente fala, por exemplo, né, de hormônio correlacionado à prolactina e até produção, algumas vezes, de leite sem estar em período de lactação, né, não está amamentando nenhum bebê, tem que se fazer sempre investigação disso, principalmente tumor, né, cerebral. Só que é tumor na região ali do hipotálamo, né? Esse tumor hipotalâmico aumenta a produção de prolactina e gera a produção de leite. Então sempre tem que fazer essa investigação, né? Se começou a produzir leite e não está, né, em final de gestação, nem em lactação, tem alguma coisa errada, não está certo. E aí a gente investiga para ver o que está acontecendo. Ah, é somente um nível de estresse que está aumentando a produção de prolactina. Pode ser. Talvez um período muito estressante possa gerar esse tipo de coisa. Mas investigar presença de tumor no hipotálamo é fundamental. Todas as vezes que encontrar esse quadro, tem que investigar. Achou o TSH? Não, não achei, não foi feito, não. Tá. Por agora não, TSH Então, não. esse é uma investigação, essa é uma investigação que vale a pena você fazer. Investigar esse hormônio e investigar a tiroxina. Por quê? O TSH é o hormônio que vai estimular a tireoide a trabalhar. Se ele estiver muito elevado, mostra que a tireoide está preguiçosa, cansada. E aí, nesse caso, o que a gente entende? Hipotireoidismo. Uma das causas também que gera muita fadiga nas mulheres, né? Muita fadiga. E é algo comum, né, entre as mulheres, infelizmente, o hipotireoidismo. Então, vale a pena investigar também. Faça o exame para analisar. Você tem exame de hemograma aí também? Tem. Vamos dar uma analisada nele para a gente fechar? Tá bom, o que você quer ver? Eu quero saber como é que está o nível de hemoglobina. Hemoglobina 14,6. Beleza, tá? Super normal. Porque você tinha falado da nisocitose, né? Então eu falei, deixa eu saber se tem alguma coisa aqui no hemograma também. Então 14 já mostra que provavelmente não vai ter nenhum outro fator alterado, porque já começaria com esse alterado se tivesse problema. Mas tem aí o CHCM, VHCM, alguma coisa assim? Tem, CHCM 36. Normal Tá no também. parâmetro. Um padrão. O HCM tá 32,9. Também. Bom, então assim, ó. O que tem um pouco mais baixo, eu acho que seria o monócito, que tem 8,6, mas não é tão baixo assim. Mas aí já seria a parte de células do leucograma, não do hemograma. Já mudamos aí para a parte branca, né? Então veja, eu perguntei isso, plaqueta deu quanto? Vamos ver plaqueta. Plaqueta. Peraí que eu até fechei aqui, desculpa. Desculpa eu que não perguntei antes. Não. Oxe, menino, onde está essa raio de plaqueta? Como é que chama? Ela fica abaixo da parte do leucograma. Você tem tá. o hemograma. Deu 167 mil. Tá dentro do normal. Tem abaixo de 150 que a gente mais preocupado. Pois é. Então, assim, veja que essa fadiga sua não é uma fadiga que está correlacionada a um grau de anemia profundo, né, que geraria uma preocupação. Então, a gente precisa investigar sempre, quando tem fadiga, hemograma, tem que investigar parte de ferro sérico e ferritina. Ferro sérico é o ferro que está circulando na corrente sanguínea, ferritina é o ferro que mostra para nós quanto que nós temos de reserva de ferro. Avaliar sempre 17. ácido fólico. Ferritina deu 17? Tá meio ruim, hein? Tá bom não.
Tá bom, Ferritina, não? não, ferritina não tá bom, não. Ferritina, o ideal, acima de 20 é normal, mas alguns exames até Eita. falam que acima de 12 é normal e tal. Não, mas eu não acho que não. O ideal é nós estarmos com uma ferritina acima de 50. Acima de 50. Caraca! Aí Aí sim uma eu posso falar tá. que você está bem. Porque acima de 50 você está com ferro normal. Abaixo de 50 você está ferrada. Então você está nessa fase aí. Tô bem ferrada. Não, nesse caso, e essa princesa aí atrás, como é que é o nome dela? A gatinha, a Gabriela. Oi, Tá acordando Gabriela. agora. Tudo bem? Tá te dando oi, Gabi. Oi. Tudo bem com você? Dormiu bastante? Tudo bem? Que legal, né? Um ótimo dia para você, Gabriela. Deu um bom dia. Ela bom dia. Bom dia. Muito obrigado. O meu já começou bem, conversando com a sua mãe hoje, ó, podendo ajudar ela a esclarecer dúvidas, para ela ter mais saúde e disposição para brincar com você. Oi, isso é uma benção. Pois é, precisa, né? Nessa fase aí, são ligados no Nossa. 220. Então, assim, ó, Uhum. seu ferro está um pouco baixo o estoque, né? Pode ser que até o ferro sérico tenha dado normal, só que a ferritina deu baixa. Então, assim, vale a pena você já fazer uma correção com sulfato ferroso 60 miligramas diário por pelo menos 30 dias. Nossa, É. Viu? A gente vai 30 descobrindo as dias coisas. Sulfato ferroso de 60 ácido miligramas. sulfato Sulfato ferroso. ferroso Tá, 60 60 miligramas. miligramas. É. Se você não achar, porque tem gente que diz que foi procurar o de 60 miligramas, não achou, achou de 40. Tudo bem, entre 40 e 60 miligramas. Quando você for tomar esse sulfato ferroso, lembra de tomar no intervalo das refeições. É melhor. Pode até tomar próximo, sim, mas tome aí 1 hora de distância da refeição. Uhum. Tá, Beleza? tá bom. Isso eu acho que já vai te Beleza. ajudar. Já vai te ajudar. Veja lá o DHEA, e pode ver o DHA, DHA também, né, que é importante, mas o DHEA mais importante ainda, né? Aí, tríbulos terrestres pode ser uma opção, né? Você pode tomar aí 500 miligramas de tríbulos terrestres diariamente para tentar aumentar a testosterona. Tem uma formulação que também estimula a produção de testosterona, que seria talvez interessante, e o uso também, né, da parte da soja como sendo uma ótima opção, onde você vai usar o fitoestrógeno, né, proveniente da soja, para poder te ajudar a regularizar esses hormônios sexuais aí, tá? Acompanha sempre Tá, estradiol, acompanha o estrogênio, né, e faça o acompanhamento também do seu nível aí desses outros hormônios que estão correlacionados ao ciclo menstrual, que é o FSH, LH e testosterona, né? São hormônios importantes para a gente continuar observando e ver que tipo de resultado que você vai ter. tá bom. Muito Beleza? obrigada. Por nada. Que pena que eu só vi agora no final, pudemos conversar pouco, mas tirei um monte de dúvida respondendo perguntas também. Mas foi legal. Obrigado pela participação. Obrigada, fica com Deus. Pessoal, um ótimo dia para todos vocês, né? E espero que aqueles que estão no Gastronomia Vital, né, possam estar hoje ligadinho às 19 horas para a gente ter mais uma aula. Hoje, aula de sobremesas. Aula de sobremesa. Vai ter strudel. A NET testou a receita ontem de novo, que fazia tempo já que não fazia. Então, fez aqui, estava ótimo. Fez um doce de maçã, né, e fez um outro salgado, né, com palmito. Nossa, fantástico. Os dois, né, fantástico. Ó, faltou, viu? Não deu para quem quis ontem aqui. Também vai ter petit gâteau. Nossa, petit gâteau. Bom, hein? Bom. Sem estimulante, petit gâteau feito com alfarroba, pessoal. Chocolatinho de alfarroba, 100% saudável, sem estimulante. Nossa, muito legal. Quem não está nesse gastronomia está perdendo, pessoal. E vai ter sagu de chia, vai ter torta de limão. Torta de limão. Nossa, vai estar bom hoje, hein? Hoje vai ser uma maravilha, né? E acho que a Emília, eu vi a NET combinando, acho que a Emília vem para ajudar. E aí a Emília vai poder depois contar se tá bom ou não, hein? Pessoal, quem não está no gastronomia, vem com a gente. Quem está, se prepara, porque hoje tem fortes emoções a partir das 19 horas. Pessoal, um grande abraço para todos vocês.
um ótimo dia. Quem está no Gastronomia, nos vemos às 19. Quem não está, tenha um ótimo dia na presença de Deus aí, que Ele abençoe o teu dia, abençoe tua vida e continue dirigindo teus passos. Meu desejo para você, muita saúde, muita saúde. Um grande abraço a todos. Nos vemos. Até mais. Tchau, tchau. E agora, até para encerrar, agora tá diferente. Agora, como é que encerra esse negócio agora? Essa atualização aqui, hein? Ó, tem que clicar lá em cima, mudou a cor. Encerrar, deu certo. Tchau. Até mais.